Fala pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Luiz Eduardo, trabalho com contabilidade para infoprodutores e hoje eu quero apresentar alguns pontos-chave sobre o MEI. Algumas coisas, alguns itens que quase ninguém nunca fala. O MEI, para quem não sabe, se você está pensando em abrir, ou até mesmo se você já é um MEI e está perdido no que tem que fazer, o MEI ele é um tipo de empresa que o governo autorizou para regularizar quem era informal. Que nem o vizinho ali que abriu uma lanchonete, está ganhando dinheiro, está movimentando e não era regularizado. Daí o governo falou, abriu o MEI, para você não pagar tanto imposto no seu nome, no seu CPF. Vai ser uma empresa, tem distribuição de lucros, aquela coisa toda. Ah, mas eu sou padeiro, também temos opção. Vai lá, abre o MEI. Só que você ir simplesmente lá no site do governo federal, porque você faz tudo digitalmente, questão do MEI. Você simplesmente ir lá e abrir o MEI é fácil. Só que às vezes tem algumas dúvidas que vão surgindo que deixa a gente meio assim, cara, o que eu tenho que fazer agora? Essa declaração que eu tenho que entregar, e se eu passar dos 81 mil, que é o limite de faturamento? E se fica esse monte de pergunta aberta, e eu vou procurar responder algumas delas que são assim mais comuns. Então vamos lá. Então não abri o MEI ainda. Eu vou abrir, estou pensando em abrir e não sei o que eu tenho que saber antes. Primeiro passo, você tem que saber que não pode faturar em um ano mais de 81 mil reais. Mas tem uma observação que quase ninguém nunca fala, que é a proporcionalidade mensal. Por exemplo, eu eu abri um MEI ali em abril. De abril até dezembro são 9 meses. 9? Isso. Então eu não posso ter nesse ano em específico um faturamento de 81 mil reais. Porque ele é proporcional, ele é calculado proporcionalmente. Então eu pego os 81 mil, divido por 12 meses e multiplico pela quantidade de meses que vai ter cada faturamento que vai ter autorizado por mês. Então, divido lá 81 mil por 12, dá 6.750 reais. Então você pega esse valor e multiplica pela quantidade de meses desde a abertura. Aí você pode informar até este valor na sua declaração de faturamento. Então, assim, você declarar um faturamento maior que isso, você pode ser desenquadrado. E então, para evitar problemas, já fica ligado nisso. E se eu já abri ano passado, esse ano, desde janeiro, daí não tem esse certo controle do governo. Você faz o seu controle ficando sempre atento que se for precisar desenquadrar ou dar baixa, daí tem que ser proporcional. Se for ficar o ano inteiro, aí não importa se num mês você recebe 10 mil, no outro você não recebeu nem 2. O importante é não passar dos 81 mil naquele ano. Beleza? Aí depois você tem que analisar as atividades também. As atividades elas são todas descritas na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, resolução número 140, para quem tiver dúvida, lá no anexo 11. Daí, só que em vez de ir lá na legislação, vai direto lá no portal do empreendedor, veja lá, atividades permitidas. Daí você vai ler, vai procurar, tem um filtro, você digita, padeiro independente, editor de vídeos independente, digitador independente, tem várias opções. Mas a minha atividade não se enquadra lá. Então, não tem o que fazer. O ideal é não forçar a barra. Porque se alguma fiscalização um dia bater lá na sua empresa, aqui no documento está escrito que você desempenha uma atividade, mas você está fazendo outra. Isso vai te desenquadrar desde lá de trás e você vai ter que recolher imposto com multa e juros. Então, para evitar esses tipos de problemas, já
não tem atividade ali, vai ter que abrir uma empresa no Simples Nacional ou outro regime de tributação. E aí você, ideal é que procure um contador para isso. Mas tá, olhei lá, tem atividade que eu preciso, tem o que eu quero, sei que eu não vou ultrapassar os 81 mil reais. O que eu faço agora? Definir um capital social. O capital social, para quem não sabe, é uma quantia que você, empresário, está emprestando, ele está investindo na empresa para que ela possa começar. Então assim, eu vou investir R$ 1.000 ali. Você coloca lá o seu capital R$ 1.000, R$ 2.000, 5, 10. Esse valor é o que você vai pôr no caixa da empresa para aí ela começar a movimentar. Então você põe lá no caixa para adquirir uma webcam, um microfone ou um notebook pela empresa. Então tudo isso vai ser, é como se fosse um pontapé inicial para a sua empresa. Ah, mas se eu não quiser pôr dinheiro, quero pôr já direto o valor do meu equipamento. Posso? Posso. Que nem, eu sou fotógrafo, eu já tenho uma câmera. Essa minha câmera custou, sei lá, R$ 1.500. Eu posso pôr ela, mais não sei o que, um equipamento ali, um tripé, tudo vai dar R$ 2.000 que eu gastei. Então você integraliza esses bens. Você está começando com eles, você põe lá no seu capital o valor deles, R$ 2.000 no caso, nesse exemplo. Então, já sabemos o faturamento, da atividade, do capital. Uma coisa muito importante que temos que observar é quem é servidor público. Você que trabalha em empresa privada, se você não for ter problemas com o seu chefe, o seu empregador, não tem nada que te impeça de abrir um MEI. Agora, o servidor público tem que observar algumas coisas. Se você é um servidor público federal, não é permitido ter um MEI no seu nome. Agora, se você é servidor público estadual ou municipal, tem que observar a legislação ou do seu estado ou do seu município. Tem que ver o regulamento da entidade a qual você é prestador de serviço. E antes da gente avançar, também temos que observar os benefícios previdenciários. Quem recebe benefício previdenciário como seguro-desemprego, algum auxílio do governo, Bolsa Família, um exemplo, alguma aposentadoria que seja também pela Previdência, esses benefícios você pode perder no ato de abrir um MEI. Pode acontecer sim. Então quer dizer que se eu sou uma pessoa registrada, que eu tenho direito ao seguro-desemprego, se eu abrir um MEI, eu já perco esse direito, não vou ter o seguro-desemprego. Então tem que observar isso. Se você tem algum benefício previdenciário, veja, verifique, se não irá perder. E aí, por último, não menos importante, a consulta prévia. Ninguém faz a consulta prévia e pode ter problemas por causa disso. O que é a consulta prévia? Você ir lá procurar a prefeitura, tem o site da prefeitura normalmente, e fazer uma viabilidade, ver uma consulta prévia, como o próprio nome diz, é para ver se aquela atividade que você escolheu é permitido no endereço que você está abrindo a empresa. Mas como assim? A maioria das cidades tem uma lei de uso e ocupação do solo. Ela faz um zoneamento, ela divide a cidade em vários quadrados, várias zonas. E tem zonas que são permitidas várias atividades, tem zonas que não são permitidas quase nada. Tem zona que só pode indústria, tem zona que pode comércio e indústria, outras pode prestação de serviço. Tem umas que separam o comércio em atacadista e varejista. Tem tudo isso. Então, vou abrir o MEI, vou exercer a atividade, uma prestação de serviço, coloco lá no site da prefeitura o que você vai fazer, os seus dados e o endereço. E em alguns dias a prefeitura te retorna falando, ali pode abrir sim uma empresa para essa atividade que você me informou. Ou ela vai falar que não. Se não puder, aí eu sinto lhe dizer, vai ter que encontrar um outro endereço. Isso é bem complicado, porque o MEI tem aquela dispensa do alvará, que eu vou falar mais pra frente, mas pode ter problema sim. E
Passou na consulta prévia, viu, verificou tudo isso, beleza, abrir o MEI. Abrir o MEI é a coisa mais fácil, você preenche lá. Isso você provavelmente já viu alguém ensinando, já viu alguém explicando. Abrir o MEI é você ir lá preencher seus dados, CPF, RG, ou as informações da empresa referente à atividade, endereço, aquelas coisas. Preencheu tudo, pronto, já saiu o seu CNPJ com o seu certificado, um comprovante de MEI. E a razão social vai ser o seu nome completo acompanhado do seu CPF, que vai ser o nome da empresa oficial. Você pode ter um nome fantasia, que é como as pessoas irão conhecer sua empresa. Beleza? Tá, abriu o MEI. Agora começa algumas coisas. Uma empresa consolidada tem várias obrigações. Eu estou falando de empresa de uma maneira geral, na sociedade limitada, por exemplo. Ela tem várias e várias obrigações. De acordo com o seu regime de tributação, tem lá várias declarações, tem livros fiscais que tem que entregar, tem uma pancada de coisas que tem que ser observado. Mas o MEI é dispensado basicamente de tudo. Lá no site lá do governo, se você for observar, o MEI é obrigado a pagar a guia e entregar a declaração anual de faturamento. Mas tem muita gente que fica perdido com isso. Então eu vou te dar uma base de como se organizar, tudo que você precisa saber para isso. Então, primeira coisa, eu estou olhando aqui que eu tenho um roteiro, gente, não se acanhe não. Primeira coisa, não menos importante, guia DAS, a guia do MEI. Você tem que pagar todo mês. Eu abri o MEI em julho, até o dia 20 do mês seguinte, eu tenho que pagar a guia de julho. Então é sempre, você fechou o mês, tem que pagar no outro mês. Os impostos, normalmente, das empresas maiores são calculados de acordo com a sua receita ou com o seu lucro. Vai depender da tributação. Mas o MEI, independente se você teve receita no mês, tem que pagar aquele valor, que é fixo. O valor ele é 5% do salário mínimo, que é referente ao INSS, mas daí vai depender. Se você escolher uma atividade do ramo comercial ou industrial, é R$1 a mais, que é ICMS. No caso, esse ano, o salário mínimo está R$ 1.100 em 2020. 2021, perdido aqui nas datas. R$ 1.100. 5% disso dá R$55. Então você vai pagar 55 mais R$1 de ICMS. 56 é a sua guia. Ah, mas eu escolhi lá a prestação de serviço. Prestação de serviço é R$5 de ISS. Então é 55 de INSS mais 5 de ISS, dá R$60. Ah, eu escolhi atividade de comércio e também de prestação de serviço. Ah, mas pode isso? Pode. Você pode, lá, o MEI é permitido, você tem que ter uma ocupação principal, que é a principal ali da sua empresa, e pode ter até 15 atividades secundárias. Você pode escolher qualquer coisa lá e pôr, mas é importante ter um bom senso, né? Ah, durante o dia eu vendo pastel e à noite eu presto serviço assim, sabe? Que não tem nada a ver com o comércio lá. Então é bom ter um bom senso ali e falar, bom, vou mexer com internet, eu posso fazer promoção de venda, eu posso mexer com edição de lista de cadastro, digitação. Então sempre partir para o mesmo rumo. Então tá, eu escolhi uma atividade que é comércio e prestação de serviço. E aí? Daí você vai pagar 55 de INSS, R$1 de CMS e 5 de ISS. Você vai pagar uma guia de R$61. Todo ano essa guia vai atualizar porque ela acompanha o salário mínimo. Então, subiu o salário mínimo, vai subir a guia, que é a parte do INSS, como eu falei, 5% do salário mínimo. Continuando. Aí temos a questão de licenciamentos, inscrições e alvarás. Vou falar primeiro sobre inscrições. O que é a inscrição? A inscrição federal da sua empresa é o seu CNPJ.
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então, você abriu o MEI, já saiu lá o CNPJ, pronto, sua inscrição federal está ali. Quando você abre o MEI, automaticamente, já tudo por meio digital, vai essa informação para a prefeitura do município que você colocou ali na hora que preencheu. Daí lá na prefeitura vai ser gerado uma inscrição municipal. Tem municípios que isso é rapidão. Vai 1 ou 2 dias já está aberta a inscrição. Tem uns que levam uma semana. Mas vai abrir uma inscrição municipal. O que acontece? Você paga INSS pela guia e o ISS em uma guia só, mas é repartido isso. E aí entra aquela questão, bom, o MEI é dispensado de licenciamento e alvará, mas, como eu falei, pode não ser, porque a Receita Federal falou dispensado, beleza, dispensei. Licenciamento nunca é exigido, porém, em alguns municípios pode ter sim a exigência do alvará de funcionamento, alvará de localização e funcionamento. Então, mesmo que você seja dispensado, eu sugiro que você vá na prefeitura, faça um requerimento, solicite o seu alvará, se você tem estabelecimento fixo. Se não tem, daí não tem necessidade. Mas solicite o seu alvará, porque se um dia vier a precisar, você está lá com ele pronto. Está aqui, está certinho. Você não vai pagar nada mais por isso. Se a prefeitura cobrar alguma taxa, está errado. Ele é dispensado. Aqui no meu município é simples, eu vou lá na prefeitura, solicito o alvará do MEI, eles liberam, falam assim, ó, tá aqui o alvará. Porque daí evita problemas. É assim, eu sou dispensado, mas se um dia tiver algum problema, tá ali fácil. E no seu alvará vai estar constando o CNPJ, dados da empresa e a inscrição municipal. E isso é fato, já vai ter a inscrição municipal. Aí tem a questão da inscrição estadual. O MEI é obrigado? Bom, voltando um pouco num papo meio contábil, a inscrição estadual é obrigatória para quem é comércio, indústria ou faz prestação de serviços de frete interestadual, que contribui para o ICMS. O MEI, se ele é prestador de serviço apenas, não tem que ter inscrição estadual, nem abra, nem mexa com isso. Meu MEI é comércio. E aí? Você tem lugar que fala que é dispensado, mas é bom ter a sua inscrição estadual, porque você está vendendo um produto físico. Você está vendendo sei lá, está vendendo pão, está vendendo lanche numa lanchonete. Então tenha uma inscrição estadual. Até porque se você precisar emitir uma nota fiscal, está na mão. Porque assim, se você já viu em alguns dizeres da Receita Federal, a emissão de nota fiscal, o MEI, ele é dispensado. Mas eu ainda vou falar mais a fundo sobre isso. A obrigação do MEI emitir nota fiscal é só para quando ele vende ou presta serviços para outra empresa. Ou quando o seu cliente, pessoa física, exige uma nota fiscal, daí você tem que fornecer. E aí chegou lá, vou vender uma parte do meu estoque para uma empresa, vou vender vou fornecer alimento, marmita para aquela empresa, a empresa está me pagando. Eu vou ter que começar a emitir nota fiscal para aquela empresa, do produto que eu estou vendendo. Você pode estar sendo dispensado dessa emissão de nota fiscal se aquela empresa emitir uma nota fiscal de entrada das mercadorias. Mas nem toda empresa vai querer fazer isso, ela vai querer que você emita uma nota fiscal. E aí você tem que ter a inscrição estadual. E o processo de abertura de inscrição estadual não é automático, você tem que ir lá na Secretaria de Fazenda do seu estado, no site lá, e solicitar, preencher os dados, anexar documentos comprobatórios, e também não tem taxa para pagar, eles não podem cobrar taxa. Abrir inscrição estadual demora semanas, dependendo do estado. Então,
Já deixa isso certo. Se você é comércio, tem indústria, então já solicita a sua inscrição estadual, porque um dia você pode precisar. E continuando, aí entra na obrigação da declaração anual de faturamento. Para fazer essa declaração anual, como eu faço? Bom, de uma maneira simples, rápida, geral, mas complicada numa maneira técnica, é só você pegar tudo que você recebeu durante o ano, referente às atividades do seu MEI, e pôr lá na hora que for preencher. Para preencher a declaração, você vai acessar lá o site do portal do empreendedor, tem lá declaração anual de faturamento. Você entrou, colocou o CNPJ, vai pôr o ano, no caso, a gente está em 2021. Vai acabar 2021, você tem até 31 de maio de 2022 para entregar a declaração referente ao ano de 2021. Daí você vai lá, vai selecionar 2021, não aperte situação especial, a não ser que você deu baixa no seu MEI. Você cancelou o seu CNPJ, você usa. Não cancelou, tá, vai continuar usando, não clique na situação especial. Então você vai colocar lá o ano, continuar. Ele vai abrir duas lacunas assim para você preencher. Uma é referente a atividades comerciais e indústrias, leia lá certinho. E a outra é referente à prestação de serviço. Daí você vai preencher, tem que ser separado. Se você mexe só com comércio, você vai lá na parte de comércio, preenche o que você recebeu de vendas de produto. Não é lucro, é receita, é faturamento. Tudo aquilo que você recebeu, já no bruto, não é o líquido. Você vai pôr lá na parte comercial e tem que pôr um 0 na prestação de serviço. Ah, eu sou só prestação de serviço. Então inverte, você põe um 0 na parte comercial e preenche o valor na prestação de serviço. Se você exerce os dois ramos de atividade, você tem que preencher os dois. O que for venda de produto lá no comercial, o que for de prestação de serviço na parte de prestação de serviço. E embaixo vai ter uma coluna, uma linha que vai ser preenchida automaticamente com o total, que é a soma das duas. E aí ele vai ter embaixo disso uma pergunta se você teve algum funcionário registrado durante o ano da declaração. E se você vai marcar sim ou não. Marcou isso aí, vai continuar e transmitir. Só isso. Se você não entregar isso no prazo, tem multa por atraso na entrega da declaração, conhecida como MAED. Então, se atente a isso. Mas vamos à parte que é mais legal, né? Fazer o negócio certo, não é só você pegar lá, tem várias coisas que você tem que observar. Então, primeiro de tudo, emissão de... Me perdi aqui. Fazer um livro caixa. Por que fazer um livro caixa? Um livro caixa vai te ajudar a organizar toda a sua movimentação financeira da empresa. Então, lá, você pegou, pode ser aquele caderno que vende em algumas papelarias ainda, quem não consegue mexer com planilha, ou uma planilha mesmo no Excel, isso vai te ajudar pra caramba. As informações que tem aqui no livro caixa é a data da movimentação, número do documento, no caso, o número da nota fiscal do produto que você comprou ou a nota que você emitiu, a descrição de quem é o fornecedor ou o cliente, entradas, saídas e saldo final. Entrada, se você vai pôr o que está recebendo naquela movimentação, saída, o que você pagou, e o saldo final do dia, vai somar todas as entradas e subtrair todas as despesas e colocar lá, saldo final. E aí você vai fazendo isso todo dia. É chato? É. Mas é importante que além de você ter esse controle, você vai ter a história da sua empresa. O que é a contabilidade? A contabilidade é registrar
os fatos que ocorreram na empresa. Então vai ter toda a sua movimentação ali e você vai registrando isso, para que quando um dia você, se tudo der certo e desenquadrar, você já tenha a história do começo da sua empresa para dar continuidade na contabilidade. Aí, então quer dizer que eu tenho que emitir nota fiscal? Como eu falei já, não é obrigatório. Mas é bom para ter esse controle também. Porque você está pagando algo, você está comprando um produto, provavelmente tem uma nota fiscal. E quando você vende, quando você presta serviço, aí tem que ter também, né? É bom ter uma nota fiscal. Até que você, se um dia tiver uma fiscalização, você vai pegar o seu livro caixa e anexado ao livro caixa, pode ser de maneira digital, claro, organizado em pastas por mês, por data, daí como você preferir. Nessa organização, ter todas as notas fiscais. Tem um MEI que eu cuido disso para ele e eu pego tudo que ele pagou, comprou de produto para revender, eu pego as notas fiscais, organizo em ordem de data, preencho no livro caixa e está tudo guardado. Se um dia precisar comprovar alguma coisa, eu vou explicar o que pode acontecer. Tá lá fácil, tá guardado, tem nota fiscal de entrada de produto, tem nota fiscal de saída, de prestação de serviço. Então, é importante para fins de comprovação. Um dia a Receita pode vir te questionar, falar, você recebeu esse valor, falou que é da empresa, mas quem garante que é da empresa, que não é? Aí você fala, tá aqui, ó, nota fiscal da minha venda ou da minha prestação de serviço, tá fácil de resolver. Você evita um problema que pode acontecer. Não quer dizer que vai acontecer, mas pode vir a acontecer e você está pronto para resolver isso. Certo? Um ponto muito importante. Em nenhum lugar eu vejo falando sobre o limite de compra. O MEI ele tem um limite de compra. Se você pode faturar até R$81 mil no ano, você pode ter uma compra no ano, é sempre o limite de 80% do seu faturamento. Então você declarou lá, sei lá, 20 mil só no ano, 80% daquilo é o seu limite de compra. Você não pode comprar mais que 80% pelo seu MEI. E você pode ser desenquadrado. E, por último, nessa questão de obrigações do MEI, a parte do imposto de renda da pessoa física. Toda a sua renda, se você se encaixa nas obrigatoriedades da Receita, você é obrigado a declarar imposto de renda. Então, você sendo MEI, você tem que observar isso. Isso não é motivo para desenquadramento, o imposto de renda, mas é motivo para problemas no CPF. O MEI, como ele não é obrigado a ter uma contabilidade fixa, mensal, tem um cálculo que ele pode fazer para determinar o valor que vai ser declarado como rendimento isento e rendimento tributável. Então você vai lá, aquele valorzinho que você declarou, aquele anual lá de faturamento, você pega ele e vai aplicar um percentual sobre ele. Daí, o que acontece? Tudo que for relacionado a comércio ou indústria é 8%, que é o percentual para rendimentos isentos. E, se for prestação de serviço, 32%. Eu faço as duas atividades, separa. O que é comércio 8%, o que é serviço 32%. Esse percentual vai ser o seu rendimento isento, que você vai lá na declaração do imposto de renda, se for ter um contador que vai fazer isso, você vai passar essa informação para o contador. Falar, meu rendimento isento foi X, que é aquele percentual em cima do seu
do seu faturamento anual. E aí vem os rendimentos tributáveis. Rendimento tributável, e aí é importante verificar certinho, porque esse rendimento pode não te obrigar ao imposto de renda. Mas se você tem esse rendimento e é registrado numa empresa e tem o seu salário, a soma deles pode te obrigar a declarar imposto de renda. Então, como que eu sei o valor do meu rendimento tributável? Aí que entra a importância do livro caixa, e é aí que a Receita pega quem está fazendo errado. Você vai pegar o seu faturamento anual, aquele que você declarou, vai tirar dele o valor do rendimento isento, que é aquele percentual, e também vai tirar todas as despesas que está lançado lá no seu livro caixa. Ou seja, você vai pegar tudo que você ganhou, tirar tudo que você gastou e também tirar o que é isento. Você não vai pagar imposto em cima do negócio que é isento, né? Aquele valor que deu é o seu rendimento tributável. E isso vai lá para a parte de rendimentos tributáveis para calcular, o programa lá calcula se vai ter imposto ou não a pagar. E o que acontece? Onde que a Receita pega quem está fazendo errado? Bom, você está declarando a sua receita lá, anual, e aí nesse cálculo que eu fiz, ela pode pegar você tendo despesa maior que 80%, pode pegar você tendo algum gasto, algum lucro que não cabe ali, você pode estar declarando como rendimento isento algo que não é. São vários pontos que tem que prestar atenção. Ah, mas eu sei lá, eu sou MEI e eu quero ter um contador, vou pagar um contador aqui todo mês para ele cuidar disso para mim. Aí, cara, se o contador fizer lá os lançamentos contábeis, fizer toda a apuração, tudo certinho, ficar fechadinho, a sua distribuição de lucros pode ser até maior, seu rendimento isento pode ser até maior do que aquele percentual. Esse percentual que eu te passei, esse cálculo, é para quem não tem a contabilidade, vai fazer por conta própria e risco. Então, assim, tem um contador, ele vai falar, ó, seu lucro aí, sua distribuição foi tanto, pode ser maior que o percentual, inclusive, e aí você tem toda a documentação para comprovar. Tá tudo arquivado. Então, tem um contador, ele vai passar as informações, beleza. Não tem, faz o que eu te falei, aplica os percentuais, faz esse cálculo, tem um livro caixa, tem as notas fiscais de compra, se você for emitir a nota de venda ou de prestação de serviço, guarde tudo para evitar problemas. Ah, mas uma questão importante que eu não falei, como que eu emito a nota fiscal, Luiz? Bom, prestação de serviço, como é devido à prefeitura, você emite no site da prefeitura. Normalmente isso é digital, você vai entrar lá, vai procurar credenciamento da NFSE, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. E aí você vai fazer o credenciamento, vai digitar os dados da empresa, tudo lá certinho. Às vezes, aqui no meu município, além de preencher essa parte digital, você tem que pegar a assinatura do empresário, reconhecer, se ele não for lá na prefeitura, for outra pessoa, tem que ter a procuração e ir lá na prefeitura para habilitar a senha. Deve ser gerado uma senha, você acessa com o CNPJ a senha e emite a nota fiscal lá por dentro. É bem simples. Ah, e quando eu vendo produto? Para vender produto é um pouco mais complicado, porque aí você vai precisar de um emissor de nota fiscal. A nota fiscal eletrônica, NFE. O emissor de nota fiscal, para você acessar, você precisa ter um certificado digital do seu MEI, do seu CNPJ. Daí você vai ter que ter esse gasto. O certificado digital pode ser válido por 1 ou 3 anos. Daí tem que ver o emissor que você vai utilizar, qual que é o certificado digital que ele vai exigir. E aí você tem que procurar uma certificadora, daí tem que comprar um certificado digital para poder emitir nota. Se estiver ao seu alcance, eu aconselho que faça, para ficar certo. Daí você vai ter que ter um emissor de nota fiscal. Tem vários emissores pagos e
o gratuito que tem é o do Sebrae. O Sebrae disponibiliza um emissor de nota fiscal gratuito. Daí você teria que pegar o manual. Não vou entrar em detalhes de como emite a nota fiscal de venda, porque senão eu ficaria mais um tempão aqui só para explicar. Numa outra ocasião, quem sabe a gente abre a minha tela no computador, eu vou mostrando um passo a passo básico para emissão de nota fiscal. Me lembrem depois. Aí tá. Acabar tudo isso, o que mais que falta eu falar? Folha de pagamento. Não vou entrar muito a fundo, porque também demoraria um tempão. Vou falar só uns detalhezinhos. Você vai ter folha de pagamento, cara, eu aconselho muito que você tenha um contador que faça isso para você. Você já tá, se você já está tendo, você só pode ter um funcionário. Está em discussão ainda no plenário aí de ter dois, mas como não é o caso ainda, só pode ter um funcionário. E aí, você já está, se você já está contratando, é porque quer dizer que já melhorou a movimentação da sua empresa. Então, você pode ter condições sim de ter um contador. Mas se não for querer, ninguém é obrigado, você vai ter que aprender a fazer o cálculo da folha de pagamento e entregar as declarações da folha de pagamento e pagar a guia de encargos da folha e pagar o funcionário. Tem que tomar conta de tudo isso. E aí você tem que ter acesso ao e-social. Lá dentro do e-social, ainda, se eu me lembro bem, não está habilitado para o MEI calcular a folha lá dentro. Você só vai fazer a parte de admissão e rescisão contratual. Só cadastro mesmo. Mas tem que estar atento porque daí tem o e-social. Não sei se você já ouviu falar, é um programa do governo para unificação dos dados da folha de pagamento e é um monte de coisa lá. Que eu não vou entrar em detalhe que não convém. Então tem que prestar atenção no e-social, declarações do FGTS para a Caixa, EFD-REINF, um monte de coisa também que, por isso que eu não vou entrar em detalhes, que se eu for eu tenho que abrir item a item e ir falando. Numa próxima ocasião também eu vou falar com mais calma. Então por isso que eu recomendo um contador, porque é muita função você ter que parar para mexer só com folha de pagamento, e isso é todo mês. E aí você tem que separar uns valores e juntando todo mês, porque vai ter que pagar as férias, 13º. Se você for mandar embora, tem a multa do FGTS, daí tem que calcular certinho, porque o funcionário pode entrar com processo contra você, enfim, N coisas. Tem a declaração da RAIS também, que ainda está valendo. Então, cara, tem um contador. E, para finalizarmos, mais 2 pontos. Bom, não quero mais ser MEI. Vou dar a baixa no meu MEI. Como que eu faço? Primeiro você vai fazer a baixa no sistema federal. Lá onde você abriu, tem um campo lá que você coloca, tem lá, quero fazer a baixa. Você clica lá, vai entrar, ele vai pedir umas informações preenchidas lá. Fez a baixa, seu CNPJ está baixado. Aí você vai ter que entregar a declaração em situação especial. Vou tomar uma água aqui que está seco. Daí vai ter que fazer a declaração em situação especial. A declaração é a mesma lá da declaração anual de faturamento, só que aí você marca lá, situação especial, e coloca a data da baixa, a data que você fez a baixa no seu MEI. Importante lembrar que o seu faturamento tem que ser proporcional, como você vai fechar. E essa declaração, se você está fechando a empresa dentro de janeiro até abril, você pode entregar em maio.
de maio, essa declaração você pode entregar até 31 de maio desse ano. Ou se você está fechando de maio até dezembro, já tem que entregar no mês seguinte, até o mês seguinte. Então, cara, fechou, não vai ter como abrir mesmo, então já coloca lá o valor de faturamento e dá a baixa. Põe a situação especial, põe a data e já acaba logo com isso. Mas uma coisa muito importante que você tem que observar é que essa baixa faz na receita. Daí você tem que fazer a baixa da sua inscrição municipal, que muitas vezes não é automático. Às vezes pode ser feito de forma digital, procura lá como solicitar a baixa de inscrição municipal do município tal. Daí vai vir as orientações. Às vezes é digital, às vezes é presencial. Daí você vai ter que ir lá na prefeitura solicitar a baixa da sua inscrição municipal. Isso é certo. Abriu inscrição estadual? Se não abriu, não tem o que se preocupar com isso. Mas se abriu, daí tem que fazer a baixa da inscrição estadual. Solicitar lá no site ou presencial na Secretaria de Fazenda do Estado. Vou alterar a atividade da minha empresa já depois de aberto, também pode fazer, sempre se atentando às questões de atividade, pode alterar endereço fazendo a consulta prévia, aquelas coisas todas, também como se fosse abrir. Lembrando que sempre que alterar no ente federal, tem que procurar alterar na prefeitura e, se tiver inscrição estadual, alterar no estado. Beleza? E por último, mas não menos importante, cara, eu cresci, vou faturar 100 mil reais no ano, 200, 500, 1 milhão, sei lá, e vou precisar desenquadrar. E temos que tomar muito cuidado com o desenquadramento, porque, sei lá, apertar desenquadramento MEI é fácil, mas o que vem depois pode complicar. E aí eu aconselho também ter um contador, porque como você vai desenquadrar e se virar uma empresa de outro regime de tributação, você vai ser obrigado de qualquer maneira a ter um contador para tomar conta da contabilidade mesmo da sua empresa e fazer todos os trâmites fiscais, tributários e tudo que cabe aí. Então, vou desenquadrar. Vou esperar ultrapassar o faturamento? Cara, não faz isso. Por quê? Vamos lá. Eu estou em maio. Excedi o faturamento, cara. Passei os 81 mil já em maio. Você vai ter que informar o desenquadramento. E sempre informe, tá? Não deixa a Receita lançar por ofício, não. Você vai ter que informar, só que só vai ter efeito a partir de janeiro do outro ano. Então, passei 81 mil, cheguei a 100 mil, esse valor, 100 mil não, menos, 90 mil, esse valor que você deu, os 81 mil, você teria que pagar uma guia à parte, referente ao excesso, e vai desenquadrar em janeiro, a partir de janeiro do outro ano. Mas o que acontece? Isso em maio. Lá em julho você faturou, mas não sei quantos mil. Passou o limite, você tem o limite, né, de 81 mil, ainda tem um limite de 20% sobre 81 mil. Ou seja, você pode chegar até 97.200 para não pagar mais caro. Você paga só essa diferença. Você ultrapassou esses 20% do faturamento, passou dos R$ 97.200, você é desenquadrado com efeitos lá de janeiro do ano que está correndo. E você vai ter que recolher todas as guias do Simples com multa e juros lá de trás. Cara, você vai ter um gasto absurdo. Sem contar que, como você está desenquadrado lá de janeiro, você tem que entregar algumas declarações lá de trás. Daí vai ter multa por atraso na entrega, vai ter... Então não espera ultrapassar esse faturamento não. Já preveja isso. Se você tem um livro caixa, tá tudo anotadinho, você consegue sim prever com antecedência. E daí temos algumas, além disso, a maioria das opções que tem lá sempre joga para o ano seguinte. Então, para evitar esse problema, a gente sempre procura uma opção que vai ter efeito a partir do mês seguinte, para você não ultrapassar esse faturamento.
tem a opção, vou participar de outra empresa, vou ser sócio de outra empresa, já vale para o mês seguinte. Vou contratar mais um funcionário, vou ficar com 2, daí já é no mês seguinte. Vou exercer uma atividade que é vedada ao MEI, também no mês seguinte. Mas o que eu já eu fiz um desenquadramento recente, foi por alteração da natureza jurídica. O que é isso? O MEI ele tem a natureza jurídica de empresário individual. Eu alterei essa natureza. Eu transformei em uma sociedade limitada. Transformei em uma sociedade empresária limitada. E aí já veda para o MEI, já vai para o mês seguinte. Então o que eu fiz? Lá no mês que eu estava, declarei que o desenquadramento por alteração de natureza jurídica. Daí virou o mês, começou a ter efeito. O que eu tive que fazer? Tive que procurar a junta comercial, registrar requerimento de empresário e fazer um contrato social de transformação. Tem que pagar 2 taxas normalmente. E aí você faz esses trâmites para ficar ok, certinho, tudo dentro dos conformes da legislação brasileira. E, bom, acho que era isso. Então sempre preveja o faturamento com antecedência, procura um contador, porque daí você vai ter que ter mesmo alguém para cuidar disso para você. Gostou dessa aula? Ficou alguma dúvida? Me procura lá no Instagram, @oluiz.contabilidade e pergunta lá na minha caixinha, me manda direct e não fica com dúvida não. Tem alguma outra dúvida que não seja referente a essa aula? Pode me procurar também. Desculpa. Pode me procurar também e tirar a sua dúvida. Quem sabe a gente pode trabalhar junto aí. Então, qualquer coisa, me procura lá, oluiz.contabilidade. Obrigado pela atenção e até a próxima.